Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 10. Glória, glória, glórias. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3, fala sobre um homem que não é muito conhecido, chamado Jair, um rei de Israel. Ele governou Israel por 22 anos. E diz assim no verso 3: E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha esse 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camom. Pai soberano e amado, diante desta palavra eu oro. Oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe e venha falar com nós aqui reunidos e com aqueles que ouvem à distância. Fala, meu Pai, ao nosso coração, nos alimenta, nos guarda, nos livra e nos protege, e que tudo aquilo que se levanta contrário a nós seja nesse momento colocado por terra. Toda doença, toda enfermidade, todo espírito de incredulidade, toda confusão, toda discórdia, toda ira, toda revolta, tudo isso, meu Pai, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, para que possamos estar com o coração limpo e o coração aberto para o Senhor fazer morada, e para que o Senhor fale ao nosso coração. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. E amém e graças a Deus. Fala esse breve relato desse homem chamado Jair. E diz aqui no versículo 6: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns, a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Enquanto esse rei Jair, gileadita da terra de Gileade, governou, eles foram prósperos. 22 anos que Israel caminhou de uma maneira boa, próspera e em paz. Quando esse rei morre, diz aqui que eles colocam todos os deuses das terras vizinhas, essa deusa Astarote, aqueles Balaíns, e eles começaram a buscar os filhos de Amon, que eram aqueles que passavam as crianças no fogo, e desagradaram Deus. Inclusive os filisteus, que eles sempre tiveram grande batalha, eles começaram a buscar ali naquele engano. E diz no verso 7: E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. A desobediência teve uma grande consequência. Eles passaram a serem oprimidos, praticamente escravos desses filisteus, porque desobedeceram ao Senhor. E não foi pouco tempo, não. Aqui fala que foram 18 anos de opressão, porque desobedeceram a lei de Deus. E no versículo 9 diz: Até os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar contra eles, contra Judá, e contra as terras de Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Uma angústia total em Israel. E a desobediência
ela sempre traz uma consequência. Traz algo que seja mal. Traz uma revolta, traz uma tristeza, traz uma opressão, traz uma angústia. E aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento, no Novo Pacto, na aliança que Jesus fez na cruz, continua a mesma coisa. Se a pessoa desobedecer a Deus, buscar em falsos deuses, buscar na idolatria, buscar nos ídolos, ela vai sofrer consequências. Casamentos vão ser desfeitos, porque pessoas colocam pessoas como ídolos. Paixão arrebatadora, as pessoas perdem o controle, perdem o domínio. Quantos crimes na humanidade são realizados, praticados por paixão, por descontrole? Porque sempre que tem pecado, que se afasta da vontade de Deus, tem consequência. Por si só, quando você desobedece ao Senhor, você está pecando. E quando você peca, você já está sofrendo a consequência automaticamente. Porque essa palavra diz que o salário do pecado é a morte. Não precisa Deus punir, não precisa Deus pesar a mão, como dizem por aí. A consequência natural da desobediência é o sofrimento. Esse povo aqui passou a sofrer 18 anos porque desobedeceram ao Senhor. E diz aqui, versículo 10: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos a deuses estranhos. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então de sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Você vê que Deus dá uma resposta dura. Deus dá uma resposta contrária àquilo que eles clamaram. Deus está dizendo: olha, vocês já clamaram em outras situações, eu vos livrei dos amonitas, dos filisteus, dos filhos de Amon, de todos os que vieram assolar o meu povo, eu livrei. Mas cada vez que eu dou o livramento, cada vez que vocês têm condições de viver em paz, em vez de vocês vir até a mim com ações de graça, em vez de vocês agradecerem, em vez de vocês viverem na aliança, vocês fazem tudo errado. Vocês não obedecem à lei, vocês não querem abrir o coração para que eu permaneça com vocês, e aí vocês vão ter consequência. E aqui Deus dá uma palavra dura. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Deus está dizendo: olha, vocês fizeram tudo errado, pediram e foram adorar outros deuses, peçam a eles agora que vos livrem, peça a eles agora que salvem vocês. Eu cansei, vocês fazem sempre a mesma coisa. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia.
De repente, esses filhos de Israel, na consciência, eles reconhecem o pecado e eles dizem a Deus: nós pecamos realmente contra o Senhor. Mas diante de tudo isso que nós estamos sofrendo e padecendo, nós te pedimos, Senhor, faze o que parece bem aos teus olhos, mas nos livre nesse dia. Aqui é algo que todo ser humano, que todo ser vivente, que todo homem, toda mulher, independente da idade, deveria diariamente, quando acordar, pensar: será que eu tenho andado nos caminhos que Deus tem para mim? Será que eu tenho feito o bem? Será que eu tenho vivido o tempo da graça, o tempo da nova aliança, o tempo onde eu posso realmente ter paz com o meu Deus e aonde eu posso adorá-lo e reconhecê-lo que tudo que Ele faz para a minha vida é maravilhoso, porque Ele me livra, Ele me protege, Ele me guarda, Ele me dá saúde, Ele anda comigo, Ele não me deixa só? Ou será que simplesmente você não tem essa consciência? Talvez você diga: eu tenho pedido a Santo Expedito, eu tenho pedido a Benedito, eu tenho pedido a Santo Antônio, eu tenho pedido a tantos outros que existem por aí, mas Deus está dizendo: olha, se você pede para esses, eles que te livrem, porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm mãos, mas não apalpam, não têm condições de andar e de fazer nada por você. Olha bem, porque essa palavra é uma palavra verdadeira, é uma palavra que esclarece, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não adianta você viver no engano, cultuando imagens, ídolos, e talvez você diga: mas eles já me livraram. Eu, se for em alguns lugares, eu vejo sala de milagres com velas, muletas e cadeiras de rodas e tantas outras coisas. Como é explicado isso? A palavra de Deus diz que o inimigo, ele tem poder de transfigurar-se em anjo de luz para, se possível for, enganar os próprios escolhidos. Deus não disse que ele não pode fazer sinal. Jesus disse: olha, quando ouvir de sinais aqui ou acolá, não vá atrás, porque os sinais seguirão aos que crerem. Quantas pessoas na angústia ou na dificuldade têm andado atrás de cartomante, atrás de homens que dizem que são intermediários entre os mortos? Quanta situação o povo tem vivido e tem sido enganado, tem sido um povo oprimido, um povo que vive à base de calmante, tarja preta, porque não buscam a Deus. Mas na hora da angústia estão dizendo: não, nós acreditamos em Deus, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas Deus disse: olha, ou você faz da maneira que está nas Escrituras, ou não adianta, você vai perder tempo, você vai perder tudo o que você tem, a tua saúde, a tua vida, e quando você morrer, você vai passar a eternidade longe do teu Deus. Por isso que essa palavra, ela é uma palavra que nos traz a consciência da maneira que nós temos que andar. Contudo, vós me deixastes a mim e serviste outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolheste, que vos livrem, ele no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos
que nos livre neste dia. E no versículo 16, eles dão um passo fundamental. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Chama atenção que eles tiraram tudo aquilo que eram objetos de idolatria, as imagens, os deuses estranhos, e passaram a servir ao Senhor. Quando fala e passaram a servir ao Senhor, quer dizer que eles andaram na aliança com Deus. E aqui diz que Deus se entristeceu por causa da desgraça de Israel. Ou seja, Deus se compadeceu. Deus começou a olhar aquele povo sofrendo, aquele povo oprimido, ainda que eles fossem culpados, mas Deus teve íntima compaixão. E aí Deus começa a trabalhar o livramento daquele povo. Quando você estiver em angústia, quando você estiver necessitado, olha para dentro de você e analisa se lá dentro de você não existe um ídolo, alguma coisa que você dá mais importância do que a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o dever de todo cristão é amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E depois ele começa lá os mandamentos que são do decálogo, os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não dirás falso testemunho, e por aí vai. Quando você pensar, por que será que eu não recebi a bênção? Porque quando diz aqui que Deus se angustiou, da mesma maneira, quando Jesus veio como homem e andou aqui no meio do seu povo, no meio daqueles que eram seus e que não o receberam, ele se angustiou profundamente. Porque quando ele via alguém sofrendo, diz essa palavra, que Jesus tinha íntima compaixão. Quando Jesus via alguém enfermo, ele curava. Um dia Jesus andando, ele foi em direção a uma fonte e ele viu um paralítico ali deitado, e esse paralítico já estava ali há 18 anos. E ele fica olhando para aquele homem, e ele vai até ele e diz: você quer ser curado? E o homem diz: querer eu quero. Mas acontece que as águas, nessa fonte, de tempos em tempos desce um anjo, e o anjo agita as águas, e o primeiro que mergulhar ali sai totalmente restaurado. Mas eu não tenho essa condição, porque eu estou enfermo, acamado, preso nessa cama, e quando eu tento me levantar para ser o primeiro a mergulhar ali, entrou alguém na minha frente. Jesus olha para aquele homem e dá uma ordem: pega a tua cama e vai. Diz a palavra que aquele homem pega a sua cama e sai caminhando, totalmente restaurado. 18 anos ele buscando ali naquela situação, mas quando ele encontra Jesus, ou melhor dizendo, quando Jesus o encontra, ele é curado de uma maneira instantânea. A palavra de Deus diz que Jesus, ele anda no meio do seu povo, e aonde as pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali ele estará. E ele está nesse momento, olhando para cada um de nós, olhando as nossas enfermidades,
o nosso coração, as nossas angústias, aquilo que nos prende num lugar de opressão. Talvez nós estejamos como esses filhos de Israel, que por 18 anos viveram um grande sofrimento, porque desobedeceram a palavra de Deus, colocaram ídolos no seu coração. Mas quando Deus olha o sofrimento daquele povo que clama e que tira tudo aquilo para fora, joga fora aqueles ídolos, queimam e destroem, Deus se compadece. Hoje é dia de nós pedirmos a Deus que limpe o nosso coração e que Ele possa fazer morada, que Ele seja o único Deus da nossa vida, porque se nós fizermos isso, através da sua graça e da sua íntima compaixão, Ele vai nos abençoar. Ele vai tirar as nossas enfermidades, aquela opressão que o inimigo colocou, e Ele vai fazer com que nós possamos viver um tempo de vitória, um tempo de bênçãos, um tempo onde Deus vai estar como um rei na nossa vida. E olha, que esse Deus é o Deus do impossível. Não existe causa perdida para Ele, porque Ele diz que sobre a ordem da sua palavra, até os mortos viverão. Ele provou que essa palavra tem poder quando ao terceiro dia Ele ressuscita Jesus, que tinha sido entregue para a morte de cruz. Aqueles discípulos tinham ido embora, a palavra fala que eles estavam angustiados, alguns caminhando na estrada de Emaús, dizendo: o mestre foi embora. Nós estamos angustiados porque toda a nossa esperança estava naquele homem. E de repente aparece alguém que eles não reconheceram, e ele pergunta: por que vocês estão assim oprimidos e angustiados? E eles respondem: de onde tu vens? Não sabe que mataram o nosso mestre? Aquele que nós depositávamos toda a nossa confiança. E Jesus, que era aquele homem, vai ouvindo todas as murmurações, as tristezas, as queixas. De repente eles chegam no lugar onde eles iriam ficar hospedados, e eles convidam Jesus para entrar. E antes de qualquer coisa, no partir do pão, Jesus dá graças, e eles reconhecem que aquele homem que está ali era o próprio Jesus, ressurreto e vivo. Talvez você esteja como aquelas pessoas que andavam no caminho de Emaús, dizendo: para mim acabou. Eu tenho ido nas igrejas, eu tenho buscado na fé, na esperança com Deus, mas parece que Deus fechou as portas e nada acontece. Engano seu. Se você jogar fora o que não presta, se você pedir a Deus e clamar como esse povo clamou: pecamos, faze-nos conforme tudo o que te parece bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Porque eles sabiam que Deus é bom. Eles sabiam ali dentro, porque aquilo estava como uma semente que Deus tinha colocado no seu povo. E eles sabiam que eles podiam dizer: Deus, faze o que parece bem aos teus olhos, porque eles sabiam que Deus não iria destruir o seu povo, mas Deus iria se compadecer. Como você, quando pensa em Deus, imagina que Ele seja? Você tem consciência que Deus é o Deus do amor? Que Ele quer andar ao teu lado, te abençoando, prosperando, fazendo você ter paz no coração, porque Ele é o Deus que é o príncipe da paz? Ou será que você pensa que Deus quer eternamente você numa batalha, como falam por aí,
nas batalhas espirituais que nunca cessam, naquelas batalhas que te trazem opressão, que você anda prostrado, triste, amargurado, porque tudo é o inimigo, tudo é um peso de morte na tua vida. Vê bem. Fique com a palavra de Deus. Creia no amor de Deus. Creia que esse Deus, que lá na antiguidade se compadeceu daquele povo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje, quando você olhar para Deus, lembre-se de Jesus, que veio na forma de homem, se esvaziou de tudo aquilo que Ele podia, porque Ele veio humildemente, mas Ele andou no meio do seu povo com humildade. E quando Ele via alguém necessitado, Ele se compadecia a ponto de dizer: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado e oprimido, vem para Jesus agora. Entrega a tua vida para Jesus, que Ele vai livrar você da opressão, daquilo que te coloca um fardo, um peso, e você vai viver um tempo de vitória, um tempo de graça, onde você vai ter os lábios que confessam louvores ao Senhor, porque Ele vai te transformar num verdadeiro adorador. Nós vamos orar. Se você nunca entregou a vida para Jesus, aí onde você está, coloca aí a mão no teu coração. Se você já entregou a vida para Jesus, mas nesse momento quer fazer um voto de confirmação, você quer dizer: eu quero realmente que Jesus seja o meu Salvador, coloca a mão no teu coração também e nós vamos orar. Ora assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ouvi essa palavra e eu sei, Deus, que quando eu clamo, quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus, e Ele representa para mim o único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, eu posso acreditar que eu estou abençoado, porque eu estou guardado nas palmas da Tua mão, e o inimigo não tem poder para agir na minha vida, porque eu conheci a verdade que liberta, e eu sou livre para Te adorar. Quando eu resolvo dar um passo em direção ao Senhor, o Senhor vem, como aquele pai que ficou esperando o filho pródigo e corre para me abraçar. E nesse momento eu te peço, Senhor, abraça-me agora, Deus. Eu quero sentir, Deus, o Teu amor. Eu quero sentir, Deus, o toque do Teu Espírito. Oh Deus, me ajuda nesse momento e tira todas as enfermidades e as amarras que me prendem, porque eu quero viver um tempo de aliança e de paz no meu coração. Eu quero viver como um vencedor. Eu quero viver, Senhor meu Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem de promessa na Tua palavra, porque eu creio que eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Pai soberano, Pai amado, olha para nós aqui reunidos na Paz e Vida de Peruíbe e para aquelas pessoas que ouvem à distância e oraram agora. E abençoa, Deus, a cada um, para que todos nós possamos estar na unidade da fé e na alegria de Te servir. Cura, meu Pai, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão oprimidos, e abençoa a cada um de nós. Tudo isso eu Te peço e agradeço no nome de Jesus. Muito obrigado e amém e graças a Deus. Aleluia. Diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar.
que há em mim. Eu quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Glória a Deus, aleluia. Pai soberano e amado, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Deus, por todo o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Continua, meu Deus, ao nosso lado. Abençoa, meu Pai, esse final de semana até domingo, que no domingo nós possamos estar novamente reunidos aqui com saúde, com paz no coração, para receber o alimento da Tua palavra, para louvar o Teu santo nome, para render graças ao Teu amor, e que em nome de Jesus tudo venha fluir de uma maneira boa e santa, para que nós possamos estar sempre nessa aliança da graça com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, eu te agradeço, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Diga amém e graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória, glória, glórias. Aleluias.